Vamos falar um pouquinho a respeito de Setembro Amarelo na companhia aqui da doutora Anelise Nogueira. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu pelo convite, por essa oportunidade da gente estar falando desse assunto tão importante. Doutora, a gente conversava aqui durante o intervalo, né, a respeito de formação, né, da pós-graduação em psiquiatria. Como é que surgiu isso, né? Olha, estou lá fazendo medicina, né? Chega o momento aí de escolher uma especialidade. Como é que a psiquiatria entrou aí na sua escolha? Bom, desde a minha formação, ela já é muito humanística, né? Eu me formei em Uberaba, pela Universidade de Uberaba, né, em 2014. E vendo um paciente como um todo, né? Não como várias partes. Então, a minha formação foi muito já centrada no paciente como um todo. E aí, desde a minha formação, eu já comecei a trabalhar como médica de saúde da família e de comunidade, inclusive aqui em Batatais, por quase 4 anos, né? Concursada pela prefeitura. E aí começou a surgir os pacientes na unidade, né? Muitas vezes com dificuldade para o encaminhamento. E eu comecei a me aprofundar um pouco mais nisso, né? Eu tenho na família também familiares médicos e uma tia especialista em saúde mental. Então, isso abriu um pouco a vontade de aprofundar um pouco os conhecimentos, né? Muito bom. E, de fato, não é, quando a gente fala nisso, né, na especialização, na formação, etc., a gente tem um tabu ligado à saúde mental. Tabu também ocorre na formação, na hora da escolha? Ainda é um problema dentro da medicina? Depende muito do ponto de vista, né? Às vezes o colega que está lá fazendo a faculdade, o pai é cirurgião, a tendência é seguir esse caminho, né? E muitas vezes a gente entra pensando numa coisa e sai da faculdade pensando outra, né? Eu entrei na faculdade pensando em fazer cirurgia geral, depois no meio vou ser pediatra, né? Até iniciei pediatria por 2 meses, uma especialização, mas falei, não é para mim, né? Mas não é bem um tabu, né? Cada um vai seguindo aquilo que mais se identifica, né? Mas quando a gente cai na sociedade, existe todo um tabu aí relacionado à saúde mental. Né? Ah, com certeza. Construído culturalmente, etc. Né? E é uma coisa muito da sociedade moderna, no sentido principal que assim, né? Quando a gente vê as outras culturas, até mesmo na antiguidade, né? Olha, vamos pensar nos gregos que falavam que, por exemplo, a loucura era um estado. Né? O sujeito não é louco, o sujeito está. Sim. Né? Justamente porque é compreendido como uma enfermidade. Né? Você está gripado, você está... Não é? Enfim, mas que a sociedade moderna traz como uma coisa muitas vezes chancelada como definitiva, né? E com uma carga extremamente complicada, né? E que gera, por um outro lado, um efeito cascata aí, que é a recusa da procura do tratamento. Sim, mas nós passamos por grandes transformações ao longo desses anos, né? Hoje a gente tem até a luta antimanicomial, né? Porque antigamente, né, os loucos, né, eram trancafiados. Retira da sociedade. Exatamente. Então, assim, hoje, apesar da sociedade moderna ter ainda esse preconceito, a luta avançou bastante, né? Por causa da internet, os meios de informação, comunicação. Então, hoje tem-se muita informação sobre isso e a principal luta na psiquiatria é o quê? É lutar contra os tabus, paradigmas, o preconceito, né? E para poder realmente ajudar esse paciente. A gente não está falando de loucos, a gente está falando de pessoas que têm uma doença psiquiátrica, igual eles têm diabetes, hipertensão, né? É uma doença que a gente tem tratamento, dentro da psiquiatria são várias comorbidades, e que tem que ter um olhar diferenciado. Perfeito. Andréia, colocando uma questão que a gente chegou até a comentar aqui no intervalo, que é a seguinte: o brasileiro já tem uma dificuldade grande de entender saúde preventiva, né? Só vai ao médico quando dói, só vai quando alguma coisa falha, só quando precisa. Na saúde mental, então, pensar em prevenção em saúde mental é raríssimo. Isso ainda
agora, né, a partir de 2014, o Brasil entrou nessa campanha do Setembro Amarelo, né, que é uma campanha internacional, mas ela já existe há mais tempo, né? É uma campanha extremamente importante, porque começou a perceber um aumento muito significativo, né, de óbitos por suicídio. E ninguém fazia nada, né? Praticamente as autoridades de braços cruzados. Ainda hoje, infelizmente, nós não temos um trabalho de prevenção efetiva, né? Prevenção que se entende, a gente tratar antes do paciente adoecer, né? Igual a gente orienta a atividade física, alimentação saudável para os pacientes não terem diabetes, hipertensão, obesidade. Isso ainda a gente não consegue ter um planejamento, né, sobre a saúde mental. Mas, com a evolução, né, a gente já tem estruturas para oferecer um tratamento adequado para esses pacientes, que nos procuram quando estão sintomáticos já, né? Perfeito. E aí a gente cai no Setembro Amarelo, Sim. Né, que traz uma outra pauta complicadíssima enquanto tabu, que é o suicídio. Sim. Então a gente soma aí, né, saúde mental a suicídio e aí o complicador se torna ainda maior. Por que que hoje, né, nós estamos em 2023 e a palavra suicídio ainda é um tabu tão grande na sociedade, né? Que a gente precisa falar sobre isso, falar da dor da pessoa que fica, né, daquele paciente que cometeu esse ato, né? Mas existe um tabu. Às vezes, tem famílias que às vezes nem comentam sobre como que morreu. Não fala. É um tabu, ainda é muito difícil. Até hoje mesmo, você colocar num relatório médico ideação suicida, para você falar para a família e para o paciente ainda é um tabu, né? O questionamento sobre isso, infelizmente. Então, assim, o que a gente pode transformar isso? É com a informação, né? Informação que a gente precisa estar tendo aos jovens, aos adolescentes, aos adultos, porque isso está acontecendo muito. E o Setembro Amarelo, inclusive, ele tem um site oficial, né? Que tem cartilhas informativas, né? Sinais e sintomas de alerta, tanto para o adulto, como para o adolescente, como infanto-juvenil. Então, é muito importante esse mês para a psiquiatria. Doutora, a gente conversava aqui no intervalo e a Cristina coloca uma temática aqui do que a gente falava, que é uma questão, não é, que tem aparecido muito, que é a automutilação. Não é? Bastante, infelizmente. Em especial em adolescentes, né? Sim. Que se cortam, que se ferem, etc. Ela pergunta o que gera isso, quais são as causas e o quanto isso está ligado também a tendências ou a ideação suicida. A gente vê um número crescente de adolescentes nos consultórios, né? Numa faixa de 11 a 15, 16 anos, né? São adolescentes que a gente começa a pesquisar na primeira, segunda infância, pré-adolescência, que sofreram algum tipo de violência, tanto psicológica, física, sexual, que sofrem bullying na escola, né? E que vem apresentando esses transtornos de ansiedade, depressão. E uma coisa que chama muita atenção, que eles têm um índice de automutilação muito grande. Então, assim, um alerta, né? Se você percebe que esses adolescentes começam a ter ferimentos que não melhoram, arranhões que não cicatrizam, que ele usa muito roupas compridas para esconder o corpo mesmo, tem que ficar atento. Associada a outras coisas, como alteração do comportamento, do humor, se é uma criança que se isola na escola, do ambiente familiar também, uma criança que está apática, né? Não é aquela criança sorridente, feliz. E uma coisa muito importante, que muitas vezes elas não têm a significância da palavra suicídio. Então, elas dão algumas frases que podem indicar, né, algumas ideações suicidas. Quero que o mundo acabe, né? Eu queria sumir, eu queria dormir e nunca mais acordar. Isso é um pedido de ajuda. A própria automutilação é um pedido de ajuda silencioso, né? Olha o que está acontecendo. Me ajuda, porque às vezes eles não conseguem, por várias coisas que a gente até estava conversando, preconceito,
os paradigmas que estão envolvidos sobre a psiquiatria, né? Então, assim, o adolescente, até o adulto, ele tem um pouco, até medo e preconceito mesmo de procurar ajuda nesses momentos. E justamente, não é? A gente vive aí no momento, né, que a gente tem uma geração, eu diria até mais de uma geração, que não sabem lidar com as negativas, não é? E isso é saudável, isso é necessário para a nossa rotina. Sim. E para a nossa construção. E às vezes isso, né? Os pais muitas vezes querem agradar, querem dar tudo, etc. Mas também tem que ter um pouquinho de não. Sim, isso com saudável. Certeza. O que a gente vê é que essa geração, eles não sabem lidar com frustrações, né? E muitas vezes, não é você falar não para o seu filho, não dar exatamente aquilo que ele quer naquela hora, você está fazendo mal para ele. Uhum. Não, pelo contrário, você está disciplinando e educando ele, porque o mundo, depois disso, vai falar não para ele várias vezes, infelizmente, né? O mercado de trabalho, dentro do trabalho mesmo, vai ter que seguir regras, rotina. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, hoje, a internet, né, mostra uma vida, muitas vezes, de um blogueiro perfeita, né? Tudo teoricamente perfeito. Teoricamente, o que se posta é perfeito, né? Mas o que não se posta é difícil. Então, a gente tem que saber filtrar um pouco isso e os pais têm que ter essa orientação. Não é porque você fala não, que você corrige. Não estou dizendo castigo físico, não é nada disso, né? Mas eu estou falando conversar sobre isso, né? Eles precisam ter limites. A gente vê uma geração que não tem limites. Não sabem lidar com o não. Então, esse processo de frustração tem muita relação com os transtornos de ansiedade e de depressão que a gente vê hoje nos adolescentes. Uhum. E muitas vezes a gente acaba observando isso, né? Nossa, a pessoa ficou mal, teve uma problemática por uma coisa pequena, muitas vezes, né? Sim. Aparentemente insignificante. Mas para ela, aquela frustração toma uma dimensão. É uma coisa grande, a gente chama de gatilho, né? O que teve o gatilho, se o paciente estava tão bem, até paciente que já faz tratamento, estava tudo certinho, com medicamento correto, psicoterapia, porque nós fazemos um trabalho conjunto, né? Uhum. Psicóloga, psiquiatra. E, de repente, ele entra numa crise. Então, precisa de um gatilho. Então, a gente investiga o que pode ser e, muitas vezes, é a frustração que está aí, né? A doutora toca na questão do medicamento, uhum. Não é? E é a pergunta do Rafael aqui, né? Quando entrar com medicamento, né? Todos os casos necessitam de medicamento. Medicamento é um fator só dentro do tratamento? Não, nem sempre, tá? É necessário obrigatoriamente o tratamento medicamentoso, né? Quando que a gente vai saber? Esse paciente vai nos procurar com alguma queixa, sintomatologia, e nós vamos fazer uma classificação, né? Leve, moderado, grave, e sempre... como a gente está falando do Setembro Amarelo, né, os principais transtornos, né, que a gente atende dentro dessa prevenção é a depressão, o transtorno de personalidade e a ansiedade. Então, assim, sempre o que eu digo, só medicamento não resolve o nosso problema, né, porque tem questões internas a serem conversadas, discutidas. Então, o tratamento com psicoterapia, né, com o colega psicólogo é de extremamente, assim, é a chave, uma das principais chaves do nosso tratamento. Além de outras práticas, como relaxamento, atividade física, yoga, né? Isso tudo ajuda muito no tratamento psiquiátrico. Um dos dados que a doutora me passava é que 60% dos casos de suicídio não passaram por um atendimento médico, né? Ou seja, ou não se deu a importância devida, ou as pessoas não souberam identificar os sinais, ou não se deu o encaminhamento adequado, não é? Então a gente percebe a problemática também aí quando a gente de novo trata da questão quanto saúde pública, né? Sim. Que a gente tem que se atentar e tem que encaminhar para o profissional correto. Sim, hoje, né, a gente tem estatística, tá? 50%, 60% dos suicídios que acontecem no Brasil
envolvendo uma faixa etária de 15 a 34 anos, esse indivíduo nunca passou por um atendimento de um especialista em saúde mental. Mas que não seja um especialista de saúde mental, né? Que ele passe num médico, num clínico geral, no posto, que dê o primeiro atendimento, que dê a primeira orientação, faça uma classificação e veja se ele precisa realmente de um especialista. Mas o que a gente não pode é ter esse número sem nem passar por uma consulta, a gente entender o que pode estar acontecendo e tentar ajudar esse paciente para que não chegue nesse ápice, né, que é tirar a própria vida. Exatamente. E acho que é por isso que o mês tem essa importância, né, no sentido de alerta, encaminhamento, observação, etc., mas que não pode ficar estagnado no mês, a gente tem que levar para o ano todo. Sim, é o que a gente sempre fala. É um mês, né, para ser lembrado, né, para ser feito campanhas importantes, porém é o ano todo. Né, mas é um mês que pelo menos ganhou uma importância significativa dentro do país, né, com mobilização de políticas públicas para difundir informações, né, mas que tem que ser feito o ano inteiro. Karina, também parabenizando aqui pela temática, por falar dessa questão. Coloca uma questão também interessante, que às vezes a gente vê casos repetitivos em família, né? Ela pergunta, né, o que ocasiona isso, ou se o próprio tabu da questão, né, olha, de ter um familiar acaba gerando uma pressão nesse sentido. Hoje nós já temos estudos que comprovam que determinados distúrbios psiquiátricos, eles têm fatores sim genéticos, né? Além do que a gente, né, como ser, é muito o ambiente que nós convivemos, né? Então, se nós temos ali uma criança que cresceu, né, infelizmente, num lar que algum ente já tinha algum problema psiquiátrico, isso assim vai deixando essa criança ansiosa com tratamento, com as perspectivas, e ele tem sim uma tendência maior a desenvolver distúrbios na adolescência e sendo adulto. Inclusive, hoje no consultório eu atendi um caso assim, né? A mãe dessa paciente, ela tem transtorno de personalidade, né? E a paciente já desenvolve sinais de ansiedade. Então, isso está muito interligado. Então, aí eu acho que já é um alerta para as famílias, né, entenderem isso, né? Olha, vamos pensar a saúde mental como também preventiva, não é? E passar por atendimento. Sim, passar por atendimento, né? Porque não quer obrigatoriamente dizer que vai ter que tomar um remédio, que eles são muito preocupados. Vou tomar remédio, não vou ficar viciado nesse remédio, né? É uma questão muito falada dentro do consultório. Eu vou tomar esse remédio por quanto tempo? Então, assim, o que a gente tem que deixar claro para os pacientes é que o tratamento é a longo prazo, né? A melhora, ela é significativa se o tratamento é feito correto, né? Com uma junção de psicoterapia, medicamentoso também, mas que não é de um dia para a noite, né? Mas tem que ser quebrados os tabus, o preconceito e procurar ajuda. O slogan da campanha do Setembro Amarelo desse ano é: se precisar, peça ajuda. Que já deixa claro, né? Vamos pedir ajuda, porque senão a gente chega num estágio que a gente não consegue ter bons resultados. Exatamente. E é interessante pensar nisso, né? Porque, como a doutora coloca muito bem, né? Às vezes tem essa questão do preconceito com remédio, né? Vou me viciar, etc. e tal. Ninguém pensa nisso na cervejinha do final de semana. Não Né? é verdade. Não tem problema nenhum aí, né? E você tem que estar pensando justamente nisso. Estou trabalhando com a minha qualidade de vida, com a minha saúde. Sim, e sempre lembrar, se você procurou o tratamento, se procurou um profissional, hoje nós temos medicamentos seguros, né, eficazes para o tratamento, né, dessas doenças específicas. Lembrar, né, que é uma doença, não é frescura, não é preguiça, é uma doença que tem que ser tratada, né, de várias formas, mas precisa ser tratada e acompanhada. Exato.
Também uma outra questão aqui do Caio, né, colocando a respeito de outras atividades, né, como prática de exercício físico, atividade de interação, socialização, mesmo ambiente religioso, se isso colabora. Colabora muito, como eu disse, né? Tem o tratamento não farmacológico, né? Que a gente sempre orienta também no consultório, que tem o relaxamento, atividade física, o yoga, a gente tem resultados muito importantes, yoga, pilates e religião também. Perfeito. Lembrando isso, né, gente? Desde que o ambiente de fato seja produtivo, não seja tóxico. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente vê em alguns ambientes religiosos aquela questão, isso é falta de Deus, né? Então, assim, às vezes o ambiente faz justamente o contrário, então precisa entender bem em que ambiente se está. Isso foi muito bem colocado, né? Depressão não é falta de fé, não é falta de Deus, né? Não é preguiça, não é frescura, né? Isso tem que ser entendido pela sociedade, porque, inclusive, isso faz com que os pacientes deixem de procurar o tratamento por medo, vergonha. Então, assim, o paciente às vezes vai escondido da família na consulta. Porque tem vergonha de falar que está indo procurar ajuda para o que ele está sentindo, que muitas vezes ele não sabe descrever o que está sentindo. Então, você pensa, um paciente que toma vários remédios aí, né, tenta o suicídio, mas que, graças a Deus, às vezes não chega ao finalmente, chega a um atendimento de pronto atendimento, muitas vezes até a própria equipe que atende esse paciente, isso é uma frescura, isso é um piti, né? Não é, ele quer chamar atenção. Então, vocês pensam, um paciente, um ser humano que precisa, para chamar atenção, tentar contra a própria vida. Então, assim, é um pedido de ajuda, né? Me ajude, é o jeito que ele está tendo de se comunicar. Então, é uma coisa que a gente tem que ter informação, né? Para a gente tentar quebrar realmente esse preconceito contra as doenças mentais. Doutor, eu acho que a grande contribuição que a gente tem que dar é justamente isso, né? Que as pessoas entendam, que as pessoas encaminhem. Eu acho que também é uma questão assim, né? A gente não tem ferramentas para resolver. Sim. A gente pode ouvir, a gente pode sim acolher, mas principalmente eu acho que a gente tem que encaminhar, não é, para o tratamento adequado. E eu quero agradecer imensamente a colaboração, a conversa conosco, e fica sempre aqui o convite. Foi um prazer, né? Eu que agradeço pela oportunidade e deixar o site do Setembro Amarelo, né? Que é o site oficial da campanha, e lá tem muitas dicas, né? Cartilhas informativas para os pais, cuidadores, né? Sobre sinais de alerta. Eu acho muito importante essa informação para todos. Mas muito obrigada, foi um prazer.